em Lucas, capítulo 1, versículo 38. 38. Quero comunicar aos irmãos que minha filha, Andressa, que estava afastada dos caminhos do Senhor, renovou a aliança. Eita glória! Aleluia! Olha aí, irmãos. Era para falar ali no altar, mas acabei esquecendo e agora o Espírito Santo me trouxe a memória, né? Glória a Deus. Comunique aos irmãos para glorificar o nome do Senhor. Olha aí, irmãos. Que Lembra dela, felicidade. né? Lembra, né? Ela estava lá. Eu lembro que os irmãos foram lá. Pastor Né? Roberto, o dia lá, Terezinha. A Adriana trouxe uma mensagem aqui uma vez, ela falava muito sobre isso, sobre a sementinha, né, irmãos? E um chega, né, coloca um aqui, outro chega, né? Não, mas nada acontece. Deixa aí, deixa semeando. Continua semeando. Continua orando um pouco mais, né, irmã? Amando. E ela viajou para São Paulo, conseguiu um trabalho lá, foi para lá. E eu abençoei. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus está no controle sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. E ela foi. E aí, quando foi a semana passada, ela me ligou dizendo: mãe, eu renovei a aliança. Eita Deus. Eu renovei a aliança. Glória a Deus. Estou de volta aos braços do Pai. Aí eu fiz assim: glória a Deus. Aí eu pensei assim: será que eu estou dormindo? Estou sonhando? Precisou ir para São Paulo? Tinha que ser lá em São Paulo. Por que não foi aqui em Salvador? Vejamos, né? Mas é coisa de Deus. Não pertence a Como ninguém. Deus ele faz. Né? Não, eu fiquei assim: meu Deus, o que é Eu isso? costumo sempre dizer isso aos irmãos. Irmãos, está semeando, está orando. Se ainda acredita que vai acontecer, isso basta. Agora, o como vai acontecer só pertence Deus. a Deus. E aí eu disse assim: eu lembro que eu botei meu jogo no volta até hoje pedindo a Deus: Senhor, toca no coração, Pai, todas as minhas orações. Não sou eu que faço, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não sou eu. E é Ele quem fez. Ele fez. Eu lembro de uma irmã que chegou aqui, uma senhora tristonha, o marido foi embora, adultério e tal. Nós oramos, o homem voltou e tal, e teve a situação de ciúme dela. Aí o homem não aguentou, se mandou de novo, aí ela chorou e tal. E eu disse: irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E a irmã vai precisar confirmar comigo a oração, se ela só vai aceitar ele se ele voltar agora transformado nos pés de Cristo. Eu sei que a gente entrou nesse propósito aqui, de repente a irmã sumiu durante alguns meses, e eu comecei a ficar preocupado, né? Não encontrava ela, não conseguia falar com ela. De repente, depois de alguns meses, aí ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e uma boa. E eu disse: qual é a ruim, irmã? Olha, pastor, não vou congregar mais aí com vocês. Mas a irmã estava preocupada aqui e tal. Mas amém. E a boa, irmã? A boa é que o meu marido voltou, e voltou transformado, voltou com a vida entregue. Minha irmã, se ela quer matar a gente do coração, não sei o que. Ela: ô pastor, é que ele está começando agora, eu já tenho uma caminhada com Cristo, né? E eu vi que ele estava bem lá na congregação que ele estava, então eu quis ajudar ele, animar ele, e aí eu vou ficar lá com ele, e a gente, né? Graças a Deus está tudo bem e tal, e tal, e tal. E eu abençoei ela ali, né? Aí como a irmã eu fiquei depois com: mas Senhor, a gente está ali lutando, perseverando para ganhar almas, né? Para o Senhor, né, trazer mais vida, nos alegrarmos e tal. E aí a irmã, né, tem essa vitória, mas vai congregar em outra congregação e tal. Senhor, você sabe que isso aqui é só um desvaneio no meu coração, né? Porque eu estou alegre, estou feliz, né? A irmã se batizou lá com ele também se batizou, se casaram na igreja, no papel e tal. Deus fez uma obra assim linda.
né, irmãos? Porque às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer aqui, vão acontecer onde a gente está, da maneira como a gente pensa, que a gente vai estar perto, vai ver, vai olhar, né? Mas aí a gente se depara com a Bíblia dizendo, né, que é um que planta, é outro que rega, mas quem dá o crescimento, né? Eu vou plantar, eu vou semear, mas às vezes quem vai colher é aquele pastor lá, né? Às vezes quem vai colher é outra pessoa lá na frente, mas teve participação de centenas e milhares de pessoas para que aquilo acontecesse, né, irmãos? O que importa é que o reino de Deus ganhe. O que importa é que o reino de Deus na terra avance e as trevas, né, irmãos, recuem. E a gente louva a Deus porque é mais uma alma, né, voltando, né, para os braços do Pai. E nós sabemos que é festa no céu, é festa no coração da irmã, e a irmã certamente vai poder agora descansar mais um pouco, sabendo que né, irmão? Louvado e exaltado. Eu fiquei sem palavras, assim, o que eu falo agora? Jesus, que bênção! Eu não esperava isso agora. Sabe, você tem uma convicção no coração, você tem uma certeza que ia acontecer, mas não sabia quando? Quando? Olha as sementinhas aí, né, irmãos? Vamos lá, Lucas 1:38, né? Só continuando o 37 que a irmã, né, trouxe na oportunidade. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Podeis sentar. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um episódio talvez mais inacreditável na Bíblia. Pastor, que episódio é esse? Uma mulher virgem que nunca, né, tinha sido desposada ali com homem algum, de repente tendo a visitação de um anjo, e esse anjo dizendo que ela ia dar luz a um filho. E como ela ia fazer isso se ela nunca tinha concebido de um varão? E pior, né, irmãos, o que a sociedade diria que aconteceu? Porque nós sabemos que José, né, quando ela contou a ele o que aconteceu, a Bíblia diz que José, né, intentou lá no seu coração deixar ela, né, de fininha, para que ela não tivesse uma vergonha tamanha, ou até mesmo pudesse ter sido apedrejada, né? Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher lá atrás, lá em Israel, era algo muito, né, ali respeitado. E a mulher, assim como o homem, poderiam ser ali apedrejados em caso de adultério até a morte. E José, ele sabia que nunca tinha tido relacionamento algum com Maria. Eles ainda nem estavam casados, mas já eram prometidos, já eram noivos. E aí você imagine essa mulher nos tempos antigos. Hoje os tempos são outros. Às vezes, né, irmãos, eu estou ali com a Adriana, minha esposa, né, ali assistindo uma série, ou assistindo um filme. E aí ela diz: aonde que comigo ia acontecer isso? Ô filha, não fale assim, porque aquele tempo lá atrás a cultura era totalmente diferente. Os dias hoje são diferentes. E às vezes a gente fala que não aconteceria porque nós não vivemos naquele tempo. Hoje nós vivemos nesse tempo. É por isso que muitas vezes o pregador, ele tem que ter muito cuidado como ele expõe a palavra de Deus, né? Porque quando você lê um texto na Bíblia, você deve primeiro se perguntar, né, quem está falando? Porque tem textos na Bíblia que é Deus falando através do profeta, mas tem textos que é o profeta falando, né? E você vai ver que tem momentos que o profeta, ele diz assim: olha, assim diz o Senhor, né? E não eu.
E a gente tem que saber diferenciar também para quem Deus está falando, para que tempo, para que estação, para que povo. E aí depois nós devemos perguntar a Deus e a nós mesmos: como eu posso aplicar essa palavra, esse texto lido hoje, para a minha vida, para a minha família? Há uma história, já muito antiga, onde um missionário foi enviado lá para um país muito distante, e lá ele foi fazendo aquele trabalho de formiguinha, e foi ganhando almas, né? Conseguiram construir uma igreja, um templo lá. Aí de repente, né, a sede aqui resolveu mandar ele de volta e enviar um outro missionário. Só que esse outro missionário, ele não teve o cuidado de estudar a cultura daquele povo. E quando esse missionário chegou lá, né, eles tinham uma cultura de vestes, né, uma cultura de adereços totalmente diferente do Brasil. E aí quando ele chegou lá, e até mesmo de dança, ele resolveu censurar. E o que aconteceu, pastor? A igreja esvaziou. Simplesmente porque aquele missionário não buscou entender a cultura daquele país. A gente não pode pegar a cultura de Israel e querer implantar no Brasil. Assim como a gente não pode pegar a cultura do Brasil e implantar em Israel. São povos, costumes e culturas diferentes. O que é escândalo para o Brasil, lá não é escândalo. E também vice-versa. E às vezes nós não temos esse cuidado. No caso aqui de Maria, ela estava em apuros, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar que Jesus passaria pelaquela cidade. E ela então resolveu, porque ela estava num momento de vergonha, ela não podia ser vista na rua. E ela resolveu enfrentar a morte, ser apedrejada, porque ela estava impura. Naquele tempo a mulher era tida como impura, quando ela estava ali no seu período menstrual, mas ela já estava há 15 anos, imagine. 15 anos vivendo reclusa da sociedade. Mas ela então ouve a notícia de que ia passar ali o Messias e aquele homem poderia curar ela. E ela então enfrenta. Ou seja, ela rompeu ali pela fé a cultura, irmãos. E tem coisas que muitas vezes, irmãos, nós vamos ser levados a fazer pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que vai quebrar todo o protocolo, toda a cultura, todo o dogma, toda a doutrina de igreja. A gente vai ter que ir na contramão do mundo. E ali a gente vai ter que ter a nossa fé provada. Você vê que ali, não lembro bem agora se foi Pedro ou se foi Jacó, estou meio confuso aqui, mas eu acho que foi Pedro onde disse assim: olha, quando viram aqueles animais ali, aí mandou comer, ele disse que não, porque era tudo impuro, e a lei dizia que não podia comer. Foi Pedro. E Jesus disse assim: olha, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Mas estava na lei. Só que ali estava alguém que era acima da lei. Aquela lei serviu para um tempo, para um momento. Você vê que Jesus, ele veio para salvar quem? Os judeus. Mas os judeus não o receberam. E aí a salvação foi estendida para os gentios, aqui, ó, nós. E glória a Deus por isso. Porque o amor, irmãos, ele sempre vai estar acima de todas as coisas, irmãos. Olha Abraão.
Não era certo, irmãos, matar um filho. Mas quem foi que falou com ele? Pega o teu filho, vai lá ao monte, só você e ele, e dai-me ele em sacrifício. E Abraão em momento nenhum retrucou. Se fosse eu e você hoje, nós diríamos o que, irmãos? Está repreendido essa voz. Isso é Satanás. Eu vou no psiquiatra, minha cabeça não deve estar bem. Mas Abraão fez isso pela fé. E aqui está uma mulher, irmãos, que também pela fé respondeu o que ao anjo? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que eu e você diríamos àquele anjo, irmãos? O que eu e você responderíamos a Deus sobre algo tão absurdo desta maneira? A Bíblia chamou lá uma certa vez um profeta e disse: olha, sai nu pela cidade, falando assim, assim, assim. Mas Senhor, vão dizer que eu estou doido, Mas isso, profeta, é para que você sinta em você o que eu sinto quando eu vejo o meu povo Israel. Quando eles estão pecando e não estão se santificando. Porque você, profeta, você tem que sentir a dor que eu sinto. Você tem que sentir a tristeza que eu sinto. Outro dia eu disse, conversando com alguns irmãos, muitas vezes você fica triste, você entra numa depressão que não é uma doença. Você está bem, mas você fica ruim, você não sabe o que é que está acontecendo. Mas você se lembra do que diz a Bíblia, que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis? E às vezes, ou quase sempre, não é nada com você, mas é alguém que naquele momento está em apuro, é alguém que está muitas vezes indo à sepultura. Muitas vezes é alguém que recebeu uma triste notícia, está mal, e o Espírito Santo está trazendo a dor daquela pessoa em você, o sentimento de Deus, para que você faça o quê? Vá tomar remédio? Não. Para que você desça e ore. Para que você vá consagrar a sua vida. Um pastor, ele foi fazer um trabalho missionário lá na África. E ele segura no microfone de uma forma, diferente das pessoas normais, não que ele seja normal, mas o que é normal de como se segurar um microfone, e com isso ele teve um problema no seu ombro. E aí, voltando ao Brasil, ele foi procurar o ortopedista, e o ortopedista disse qual era o problema que ele teve no ombro, recomendou a ele um certo repouso, e disse a ele que ele precisava tomar um medicamento, mas ele tinha que tomar um medicamento ali agora, que era uma injeção. Ele, não, tudo bem. Aí o médico foi preparar a injeção e veio para dar a injeção. Só que a injeção, ele já foi tirando aqui, a manga da camisa, para ele dar no ombro que estava doendo. E o médico disse, não, abaixa as calças. Não, doutor, mas está doendo é aqui. Não, mas a injeção é nas nádegas. Não, doutor, mas dói aqui. É, mas o remédio é nas nádegas. E então o pastor foi, e abaixou as calças. E naquele momento a palavra do Senhor veio até ele. Ele conta até como uma forma de brincadeira. E ele começou a chorar. E o médico, calma, Hermínio, o que está acontecendo? Ele, não, calma, Hermínio. Ele, não, é que Deus está falando comigo, mas Hermínio agora, com as calças abaixadas, e eu te dando a injeção. Ele, deixa essas coisas comigo. Pronto, Hermínio, terminei. Ele se vestiu e ele perguntou, Hermínio, eu fiquei confuso agora. E o que foi que Deus falou ao teu coração? E ele disse assim, doutor, Deus ele me disse que a parte boa da igreja tem que tomar o remédio pela parte
doente. Irmão, eu não estou entendendo. Ele disse: doutor, Deus está dizendo que sou eu que tenho que tomar um remédio, eu que estou bem espiritualmente, para que o doente que está na igreja, o irmão que está mal, ele seja curado. É para que você entenda o porquê muitas vezes é você que está sentindo dor, o porquê é você que está ficando triste, o porquê é você que está passando por isso ou por aquilo. E muitas vezes é para que quem está ao seu lado, é para quem está perto de você ou longe de você, receba a cura, receba a proteção, receba o livramento de Deus. Irmãos, essas coisas, muitas vezes elas não vão estar aqui somente na leitura da palavra. Muitas coisas, irmãos, vão nos ser reveladas nas entrelinhas, nos momentos até que você já terminou de ler, e a palavra continua sendo gerada dentro de você. E às vezes a gente não entende, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa o quê, irmãos? Crer. Se você crê, tudo é possível o que crê. Pastor, mas eu queria entender, pastor. Não precisa, irmãos. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Tá bom, Deus, eu vou para onde? Vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar. Deus, que terra é essa? Abraão, só anda, só vai, só faz, só obedece. Abraão creu, irmãos, e foi. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. É o pai da fé. Essa foi a atitude de Maria, irmãos. Muitas vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você hoje sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque a gente precisa saber, irmão, a gente precisa conhecer. Mas muitas vezes a gente só vai precisar dizer: Senhor, eu estou disposto a obedecer. Muitas vezes a gente vai precisar, como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Porque às vezes a gente já sabe, irmãos, qual é a vontade de Deus. Às vezes nós já temos a resposta de Deus, mas ficamos aí buscando confirmações. Tem irmãos que ficam de igrejas em igrejas, ficam de canais em canais aí, ou nas redes sociais, buscando por revelações. Muitas vezes irmãos que chegam num culto como esse e saem frustrados porque queriam ver pulo, queriam ver saltos, queriam ver rodopios, revelações, quando a maior revelação está onde? É na palavra de Deus. Não que eu não creio, eu creio e gosto. Os irmãos que Deus usa dessa maneira, mas eu prefiro uma pregação mais expositiva, mais voltada ao ensino. Muitas vezes eu converso com alguns irmãos depois do culto e o que foi que pregou? Não, mas foi forte. Mas qual foi a mensagem mesmo? Não, pastor, mas é tanto poder, certo, mas e agora? Esse poder vai fazer o que por você fora? Porque se você não tem a palavra, irmãos, em você, esse poder não vai poder te ajudar. A gente não pode viver de manifestações de poder sobrenatural de Deus. A gente tem que viver da comunhão com Deus, da presença dele nos acompanhando, porque isso é que vai fazer diferença em nosso dia a dia. Porque manifestação de poder aqui dentro é uma coisa,
Mas lá fora, irmãos, quando alguém te fechar no trânsito, quando você não for respondido pelo atendente do mercado, da padaria, quando no ponto de ônibus alguém falar mal de você, é nessa hora que a palavra que vai fazer diferença. Pelos seus frutos conhecereis de que árvores sois. Não é pelo poder, irmãos. O pregador estava lá nos seminários, vidas sendo alcançadas, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, pessoas sendo curadas. E esse pregador chegou no quarto lá do hotel e disse: Deus, o Senhor mudou, ou o Senhor agora é conivente com o pecado. Por quê? Ele era alguém que se prostituía em todo lugar que ia. E era alguém que bebia, encharcava a cara. E ele dizia: eu não entendo, o Senhor me usa para curar, me usa para batizar pessoas e tal e tal. E ele saiu para mais um evento, e quando voltou, de novo, centenas de pessoas sendo batizadas e tal, curadas. E então ele volta de novo para o quarto e fala com Deus. De repente vem aquele feixe de luz. E aí aquele homem iluminado coloca uma espada no ombro dele e diz: te aguardo no juízo final. Aquele anjo quis dizer a ele: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome salvamos. E o Senhor vai dizer o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os dons de Deus, diz a Bíblia, nas epístolas são irrevogáveis. E os dons são dados para o propósito naquela igreja, naquele lugar. Deus usa quem quer, irmãos. Para quê? Para alcançar vidas, libertar vidas, curar vidas. Só que aquele que está sendo usado por Deus, se não está vivendo uma vida santa, isso não quer dizer que Deus não vai usar mais ele ou ela, não. Isso não quer dizer que a igreja vai fechar, pessoas não vão ser mais convertidas, não. As coisas vão continuar acontecendo, irmãos, mas Deus já rejeitou aquela pessoa. Você lembra de Moisés? Qual foi a ordem de Moisés? Foi para que Moisés falasse com a rocha. Moisés estava tão estressado que ele fez o que? Ele bateu na rocha. E quando ele bateu na rocha, irmão, saiu ou não saiu água? Saiu. Ou seja, o poder de Deus continuou agindo. Mas Deus diz: olha, Moisés, sobe aqui agora. Olha aí, ó Moisés, ó, que lindo, Senhor. Você só vai ver, viu, Moisés? Você não vai entrar lá não. Mas Deus, não, Moisés. Você me desonrou diante de todo o povo, diante de toda a congregação. Você só vai ver, Moisés, com os teus olhos. Não é porque está dando certo, não é porque está crescendo, não é porque está florescendo, que tem a aprovação de Deus, não, irmãos. A aprovação de Deus está na nossa fidelidade, na nossa obediência, na nossa submissão, na nossa honra que nós damos a Deus, do caráter que nós temos como cristãos no nosso dia a dia. É aí que está a aprovação de Deus. E não nos números, não nos valores, nos patrimônios, em nada disso. Maria estava ali, ela não estava se importando com a honra dela, não. Maria não estava ali, ela se importando com o que iam dizer, falar sobre ela, não. O que ela sabia ali era que era Deus falando com ela. E ela, como serva dele, deveria fazer o quê? Obedecer. Sem se importar com o que vão falar de mim e de você.
Maria, ela não entendeu completamente o que o anjo estava lhe dizendo, mas Maria deu um salto de fé. É essa atitude que Deus espera do teu povo, uma fé infantil. Sabe quando o pai diz ali para a criança, né? Não cristão, que eu acredito que cristão não faz isso. Ai filho, isso aqui é Papai Noel. Ele desce pela chaminé, ele faz isso, a criança acredita. Meus pais diziam, olha, vá dormir porque Papai Noel vai trazer o seu presente. E a gente ia dormir todo esperançoso. E quando chegava de manhã, não era que estava lá debaixo da cama o presente? Quando chegava de manhã, não era que estava lá na árvore de Natal, né, que meus pais colocavam lá na sala? Estava lá o nome: Danilo, Jefferson, Igor, Bianca. A fé infantil acredita, irmãos. Essa é a fé que Deus espera de mim e você, uma fé infantil. De tudo aquilo que Deus, o Espírito Santo, falar ao nosso coração, a gente vai acreditar. Se você estivesse em perigo hoje, como aquele povo estava lá, fugindo dos hebreus, se você estivesse ali, diante daquele mar da praia de Pitanga ali, que é bem, revolto, cheio de ondas, e você visse que aquelas pessoas queriam te matar, e Deus dizia assim, entra no mar que você vai sair lá do outro lado, lá na ilha. E aí? Será que nós teríamos uma fé infantil de obedecer a Deus e entrar no mar? Mas é essa fé que Deus espera de nós, irmãos. Uma fé infantil, uma fé inocente. Uma fé que não quer entender, não quer compreender, mas somente crê e obedece e faz. E aí o milagre de Deus, ele entra em ação. Romanos 12, o versículo 1 e 2, eu até falei na abertura do culto, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, porque esse é o vosso culto racional. E aí o versículo 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que então entendais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, irmãos. Nós precisamos permitir uma renovação, uma metanoia aqui, irmãos, na nossa mente. Porque nós tivemos uma infância, nós tivemos uma educação de pais, de escola, de família, influências de amigos que nos ensinaram muitas coisas. Nossos pais também nos ensinaram muitas coisas erradas, mas eles acreditavam que eram certas. E aí você vem para Cristo, você começa a ler a Bíblia, você começa a ter comunhão com Deus. E aí você entende que já não deve mais estar fazendo isso ou aquilo, mas você diz: não, mas eu sempre fiz, eu aprendi dessa maneira. O missionário, ele dizia: olha, você que está começando esse curso de fé, eu vou te dar um conselho: esqueça tudo que você aprendeu sobre fé e se permita aprender novamente sobre fé. Depois você pega o que você já tinha como conhecimento, junte com isso que você aprendeu agora e veja o que você deve guardar e o que você deve deletar da sua vida cristã. Porque se você, irmãos, vai se colocar no lugar de aprender algo, dizendo que não importa o que você aprenda, não importa o que lhe digam, porque você já sabe, porque você já conhece, porque você já aprendeu, porque você já é um bom entendedor da palavra, você não vai abrir a sua mente, o seu entendimento para as coisas novas. Antigamente se dizia lá atrás que crente não podia assistir televisão,
Mas o líder assistia lá na sua casa, mas a igreja não podia ter. Hoje essa igreja já assiste, já é liberado TV. Pastor, não estou entendendo, irmãos. A gente precisa entender. A gente precisa compreender as coisas à luz das Escrituras. E não por meio de homens. A gente precisa ter o nosso próprio devocional com Deus, o nosso próprio tempo com Deus. A gente precisa ir para a Bíblia, investir tempo, perguntar a Deus, mas por que isso? Eu não consigo entender, abre a minha mente, me dá entendimento. Ou seja, aprender por si mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que nós já temos a unção do Santo. De maneira que não precisamos que ninguém nos ensine nada, porque com essa mesma unção vos ensinará todas as coisas. Ah, pastor, mas é tão bom quando alguém me ensina, é tão bom quando alguém me fala, mas você também precisa aprender de si mesmo com Deus. Ah, pastor, mas leva tempo, dedicação, isso que Deus quer. Ele quer que você também vá, Ele quer que você também cave, Ele quer que você também mergulhe, que você também pergunte, que você consagre a sua vida para aprender de Deus e não de homens. Porque assim você não fica refém de homens mal intencionados. O diabo, ele tentou enganar Jesus como, irmãos? Foi com a palavra de Deus. Não foi com outra coisa, foi com as Escrituras. E eu costumo dizer, texto fora de contexto é pretexto para te manterem no cabresto. Pastor, o que é isso? Irmão, você tem que saber onde é que está inserido aquele texto. Você tem que saber para quem Deus estava falando aquilo. Você precisa saber quem estava falando e como você pode usar hoje. Mas dá trabalho, pastor. Mas trabalho pior vai ser você ser enganado. É você ser levado para um lado e para o outro com doutrinas de homens. E às vezes tem pessoas que nem mais conseguem sair de lá, irmãos. Se tornam tão cativos, tão rudimentos àqueles ensinos errados, egoístas, né? E com outras intenções. Jesus, ele disse, olha, não se enganem, viu, com esses homens. Eles andam com seus largos filactérios. Eles andam nas casas das viúvas, né? Porque servem a os banquetes para eles. Querem serem vistos quando andam, querem, né, serem notados. Aí Jesus diz, olha, façam tudo quanto eles dizem para fazer, mas não façam o que eles fazem. Porque são homens que querem ser vistos. As suas atitudes são totalmente errôneas. E eles vão buscar por essas coisas, eles vão querer ser vistos. Eles vão querer que as pessoas carreguem ali as suas malas. Como outro dia eu vi um pregador e ficava dois irmãos, cada um com uma toalhinha de rosto no altar. O lado que o pregador ia, os irmãos iam e ficavam passando a toalha no rosto dele, enxugando o rosto do suor. A que nível chega isso, irmãos? Chega a ser ridículo, né, irmãos? Dá vontade de rir, mas é ridículo. Pelo amor de Deus, né, irmãos? É por isso que a gente tem que sofrer uma mudança aqui. E essa mudança, primeiro, ela acontece quando a gente se compromete com Deus. Quando você se compromete primeiro com Deus, você então conhece a vontade de Deus. Porque esse conhecer a vontade de Deus, o que Deus está querendo fazer,
ela vem como fruto do nosso relacionamento com Deus. Não demorou muito para eu descobrir que Deus, ele tinha um negócio comigo, era com a palavra. E isso era algo natural, porque de forma natural eu me munia de livros, eu me debruçava na Bíblia. Minha esposa, que na época era minha namorada, era o meu aniversário, ela já ia me dar o celular. E aí eu fui inventar de descer aquela ladeira da Lapa, tinha aquela livraria evangélica ali, né? Hoje não tem mais. E eu entrei naquela livraria, vi lá, minha espada está aqui comigo até hoje, já tem 20 anos. Bíblia de estudo pentecostal. Meu olho brilhou, irmão, já tinham me dito que essa era a melhor Bíblia. Eu falei, é isso. Falei, ó irmão, eu não quero mais o celular, não, eu quero a Bíblia. Menino, mas o celular é mais caro. Eu falei, não é preço, é valor espiritual. Ela, você tem certeza? Eu tenho, nunca tive tanta. Você vai se arrepender? Não vou não. E ela foi comigo lá, irmão. E meus olhos brilhando. A vendedora foi lá, pegou a Bíblia, qual é a capa? É preta. Eu levei para casa, irmão. Você está aqui, eu tenho várias em casa, mas essa é que me acompanha em todo lugar. Eu posso ler todas, mas essa aqui é a padrão. É a padrão. Pastor, o que é isso, irmãos? É a sua desenvoltura. Quando você se compromete com Deus, o que Ele te chamou para fazer, o que Ele quer e deseja de você, começa a fluir, começa a ser natural. Você começa a fazer sem ninguém lhe pedir. Então, você vai conhecer a vontade de Deus depois que se comprometer com Ele. E aí as coisas acontecem. Depois que você se torna alguém disciplinado na oração, na leitura, nas consagrações, nos jejuns, aquilo vai fluindo, então você vai e faz, natural. Foi por isso que para Maria foi fácil, irmãos. Tá bom, mas como é que vai acontecer? Eu não conheço o homem, não. Virá sobre ti o Espírito Santo e ele descerá sobre ti, então te cobrirá. E você dará luz ao filho e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porque para Deus nada é impossível. Maria então diz, eis aqui a serva do Senhor. Olha só, irmãos. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. E o anjo ausentou-se. Maria era alguém que servia. Maria era alguém comprometida com Deus. E isso resultou, irmãos, na sua fé e obediência a Deus. Porque nós nunca devemos ter medo de deixar de comprometer um futuro desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. Pastor, eu não entendi. Não tenha medo de confiar a Deus a tua vida, a tua família, o teu futuro desconhecido, a um Deus que você conhece, que você tem intimidade, que já disse, bem sei eu, os pensamentos que tenho acerca de vós são pensamentos de paz. A condição de uma mente iluminada é um coração rendido. Precisamos estar rendidos a Deus para que tenhamos um coração iluminado. Um coração onde a palavra ela salta dentro de nós. Sabe o que a irmã disse aqui, que estava ali? E aí ela leu esse versículo, e o que foi que aconteceu dentro dela? Você sabe quando você passa a pregação toda ouvindo muitas palavras, mas tem uma palavra, tem uma frase que quando você ouve, aqui começa a soltar e você, olha, isso aí é comigo. Olha, Deus está falando, é comigo agora. Olha, agora é comigo. Porque nós sabemos, porque houve a iluminação, houve a rendição. É por
por isso que o nosso coração tem que ser rendido ao Pai, irmãos. E aí nós vamos ter uma mente iluminada, nós vamos ter um coração iluminado, irmãos. Talvez a razão pela qual não saibamos a vontade de Deus, às vezes é porque nós não dizemos assim, ó irmãos, eu aceito e vou obedecer. Como a irmã que estávamos evangelizando, e eu disse a ela, minha irmã, a senhora já orou a Deus sobre isso? E ela disse, não, meu irmão, eu não orei porque eu não quero ouvir nenhum não de Deus. Estava eu e seu pai e mais umas 2 irmãs lá nesse dia. Minha irmã, mas não, irmão, eu não quero ouvir um não de Deus, então nem vou orar sobre isso. Irmãos, vamos embora, vamos fazer uma oração aqui, vamos embora, acabou. Pastor, irmãos, se alguém já está decidido a não obedecer o que Deus quer dele ou dela, você não pode fazer mais nada a não ser orar. Acabou. E às vezes tem pessoas, irmãos, que não estão se comprometendo com Deus porque não estão ainda dispostas a obedecer aquilo que Deus quer para elas. Não está disposta a deixar emprego, não está disposta a deixar aquela posição que hoje tem privilegiada. Às vezes não está disposto a deixar aquela sua congregação, que está tudo bem ajeitado, é pertinho de casa, e Deus está querendo que você vá para um outro lugar, uma outra congregação. Pastor, Deus faz essas coisas? Faz, irmãos. Ele faz, irmãos. Sabe por quê? Nós somos membros de um corpo. E cada membro ele tem uma função específica no corpo. De onde o pé não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E assim a mão também não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. Assim Deus ele coloca cada um, irmãos, no corpo. Ele coloca cada um na igreja que Ele deseja. E se para onde Deus está mandando você ir, pastor, está me botando para fora. Eu quero é que você fique, traga mais, que se encha. Mas às vezes, irmãos, para onde Deus está mandando você ir, está precisando de alguém assim como você, com esse dom especial que só você tem. Como um irmão, que eu estou falando muito de experiências hoje, mas eu conheci um irmão que estava incomodado, estava infeliz, estava triste na congregação dele, porque queria que a liderança dele desse oportunidade, e não dava, e ele queria sair daquela congregação por causa disso. E o meu pai na fé, dizia para esse irmão, olha, não é bem assim. O nosso maior púlpito, a nossa maior vitrine está aí, nas ruas. Quem chama para vir para aqui é o Espírito Santo, é Deus. E quem está sentado aí não é menor do que quem está aqui. E às vezes quem está sentado aí é maior do que quem está aqui. Pastor, irmãos. Às vezes tem mais comunhão, tem mais vida de oração, de consagração. Tem pessoas que jamais você vai ver aqui no púlpito, ou em outros púlpitos, mas que quando dobra o joelho aí, nessa cadeira, quando dobra o joelho lá no monte, lá na casa dele, que ninguém vê, Deus abre os céus para aquela pessoa. Coisas extraordinárias acontecem na igreja e nos lugares, irmãos. Mas você nunca vai ver essas pessoas aqui. E às vezes é triste até dizer, se colocar aqui, elas vão ser estragadas. Porque elas não são para estar aqui. Pastor, o que é que o senhor está dizendo?
irmãos, assim é o corpo de Cristo. Ele coloca cada um para um propósito e não para o nosso ego. Aquele irmão foi se esfriando e começou a pular de galho em galho. Então saiba, irmãos, esteja sempre onde Deus te chamou para estar. Faça o que o Espírito Santo te deu convicção para fazer. Honre a Ele, obedeça a Ele, porque é ali que vai estar a plena vontade de Deus para a sua vida. Olha o testemunho que a irmã Sandra deu aqui da sua filha. Quantas campanhas ela não deve ter feito, quantos cultos nos lares, quantas orações ela não já pediu, quantas vezes ela desejou que a filha acompanhasse ela na congregação dela, entrasse com ela, que ela visse a filha entregando a vida, renovando a sua fé em Cristo ali diante dos olhos dela. Quanto tempo! Ela não já deve ter se perguntado onde eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer. Porque a gente começa a se sentir inútil, irmãos, e não ver as coisas acontecendo, mas a gente continua olhando para Cristo, continua orando, continua pedindo ajuda, continua pedindo intercessão. Quantas vezes ela entrou aqui como hoje, mais uma vez? Como é que a irmã está? Vai tudo bem. Mas só Deus, o coração dela, sabe. E aí de repente, irmãos, olha uma mudança. E aí vem uma boa notícia. E era tudo que ela queria um dia que acontecesse. Porque para Deus, irmãos, não há impossível. Não há barreira de tempo, não há barreira de ambientes. Se preciso for, Ele prepara um dia especial, um culto especial, um momento especial em qualquer lugar. Pode ser no ponto de ônibus, pode ser numa padaria, pode ser como eu, irmãos, que estava trabalhando depois um dia de virote, de cocaína, de bebida a noite toda, cheio de dormir, vou trabalhar. E de repente eu pego ali a Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu fecho a porta do posto de serviço e saio correndo que nem um doido. E procuro lá o pastor Lorival, lá em cima na praça, eu quero Jesus, o que foi? Eu quero Jesus, e a lágrima descendo. Meu filho, o que foi que aconteceu? Nada, eu li isso aqui, eu quero é isso e tal. Não tem momento, irmãos. Ou melhor, não tem clima perfeito. Mas se está escrito para acontecer, vai acontecer. Não importa o lugar, não importa o tempo, não importa quem fosse. Olha a minha esposa. Quantas vezes ela foi lá na sede da igreja que nós congregávamos? Quantas vezes eu preguei, jejuei e esperava que ela aceitasse a Cristo numa pregação que eu estivesse fazendo? Mas foi num culto, dia da independência, 7 de setembro, que a pastora de Najara veio pregar aqui, nesse mesmo lugar, na outra igreja ainda. E a igreja vazia. Que ela se levantou lá com as lágrimas caindo. Eu quando vi aquilo com a irmã, eu fiquei... Ele nem teve reação, velho. Ele esperava. Você entende, irmão? Não, anos, o bichinho, anos e anos. Sabe, você sabe dentro de você que vai acontecer, e você quer que seja agora. E eu dizia, irmão, mas Deus, aquele irmão, a esposa dele entrou para a igreja agora, e ele já entregou a vida a Cristo, já estou há anos orando pela minha esposa, ela não vem, eu que estou errado. O que eu estou deixando de fazer? Hoje estão os dois fora da presença do Senhor, irmãos. É triste, mas eu e minha esposa estamos aqui. Porque às vezes, irmãos, não é a rapidez, não é o volume, não é a multiplicação como nós esperávamos, mas é a nossa fé, a nossa obediência, a nossa rendição a Deus.
E isso a gente precisa ter bem convicto aqui dentro, irmãos. Senão vamos ficar olhando para os lados, vamos ficar olhando para a vizinhança, vamos ficar olhando para as outras igrejas, para as outras pessoas, e ficar procurando erro na gente, porque fulano cresce, porque eu não cresço, porque fulano prospera e eu não prospero, porque aquela igreja cresce e a minha só fica vazia. Porque, irmãos, os frutos do Espírito são o quê? É o amor, é a bondade, a temperança, domínio próprio. Não é volume, isso daí quem vai fazer acontecer é Deus. Eu estou me alegrando lá no trabalho com um funcionário lá da GEG, Adriano. Me pediu um livro pequenininho do Novo Testamento, aquele das escolas. Foi um daquele que eu li e eu dei, foi esse a ele. Ele disse, não, eu só quero aquele. Eu digo, sim, é esse. Eu falei, mas Jesus é meu, está comigo há tantos anos, foi memorial para mim. E Deus disse, dê. E eu disse, olha, Dajega, assim como esse livro, ele foi especial na minha vida e teve um marco importante, está comigo até hoje. Eu creio que também vai ser na sua vida. E eu dei a ele. Ele ficou alegre. Ontem, no finalzinho da tarde, ele disse, guarda, vem cá. Rapaz, eu estava dentro do banheiro ali, lavando a privada. E eu estava pensando na vizinha lá, que ela toda noite sai, toda arrumada, e só volta no outro dia de manhã. E eu peguei o livro que você me deu aqui e abri. E quando eu abri, eu queria gravar, porque ele é meio doidinho assim, a Adriana já sabe a história dele. Eu queria gravar, porque eu queria te dizer, tipo, aquela alegria dele. Mas lá estava dizendo que cuidado com aquela mulher que sai para se prostituir toda noite, se vê. Eu falei, já sei qual é esse versículo. Ele guarda, mas eu falei, estava limpando a privada e pensando, Deus, aquela vizinha todo dia sai daqui, o que é que ela vai fazer na madrugada mesmo? E Deus falou comigo. Ele estava feliz porque ele teve a resposta imediata de Deus, irmãos. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmãos, vamos nos alegrar com as coisas simples. As coisas simples do dia a dia. Não fica colocando nas coisas grandes, volumosas, nem chamativas, não. Mas coloca nas coisas simples que você está vendo, que está tendo ali a resposta de Deus, as convicções de Deus. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, irmãos. Ninguém entendia o que Cristo veio fazer, mas depois que ele fez, milhares e centenas de milhares de pessoas vieram até Cristo. Talvez você não entenda o que está fazendo hoje, mas amanhã, depois de amanhã, um dia você vai entender e você vai colher o fruto sobre aquilo. E Maria, ela colheu, irmãos. Pela fé e obediência dela, ela gerou o Salvador do mundo, o Messias tão esperado e aguardado. Assim será comigo, assim será com você. Vale a pena amar esse Deus, servir a Ele e sofrer a vergonha, a calúnia, o que for por amor a Ele. Que você continue buscando, obedecendo e servindo, mesmo sem entender nada. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aplauda Ele, o autor e consumador